morte nos separará do amor do Pai e da sua graça. De todo o coração vamos proclamar, iremos ser fiéis até o fim.
Bom dia, querido amigo, querido irmão. Que Deus nos abençoe mais uma vez nesse 6º dia dos 10 dias de oração. Estamos mais uma vez aqui para continuarmos o nosso estudo, a nossa meditação no início de cada manhã. Hoje, como tema, estaremos estudando a missão da família. E com base neste tema, nós iremos estudar baseado no texto bíblico que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo 10. O livro de Romanos, a epístola de Paulo, ela descreve neste capítulo uma das mais lindas e promessas, falas, descrevendo o pregador, aquele que ensina, aquele que fala da palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Querido Pai que está no céu, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Pai, porque nesta manhã o Senhor nos despertou. E para aqueles que por acaso estiverem assistindo depois da gravação ao vivo, que o Senhor também toque no coração dela e que ela possa entender que o Senhor deseja que cada um de nós estejamos cada vez mais perto da cruz do Calvário. Derrama sobre nós o teu Espírito, capacita-nos para entender, compreender a tua mensagem neste momento. Que a tua palavra do céu venha ao encontro da necessidade de cada um de nós e que possamos cada vez mais, ao estudar a tua palavra, entregar o coração nas mãos de Cristo Jesus. Todas essas coisas nós te pedimos, Pai, para que haja em nós um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, e fazemos isso em nome dele, aquele que deu a vida por cada um de nós. Amém. A missão da família. Qual será a missão da tua família? Qual é a missão da família cristã? E a Bíblia, ela nos descreve lá na epístola de Paulo, dizendo o seguinte, no capítulo 10, verso 14 e o verso 15. Romanos, capítulo 10, verso 14 e 15, dizem o seguinte: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito lá no livro de Isaías: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. O epístola de Paulo, nesse momento, ele retrata o que descreve o livro de Isaías, capítulo 52, verso 7. Ele descreve aqui, falando sobre o texto em que Isaías diz que belo são os pés, formosos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Eu não estou dizendo, e o apóstolo também não disse, e por acaso Isaías também não descreveu, que aquilo estava descrito para aqueles que pregam para multidões, que pregam em lugares distantes. Não, muito pelo contrário. Ele está descrevendo que formosos são os pés de todos aqueles que anunciam a mensagem de Deus. E isso também serve para a família. Isaías está descrevendo que são formosos os pés de todos que anunciam a verdade de Cristo. Pois é, queridos irmãos, isso é também para cada pai, cada mãe, quando anuncia a mensagem para os seus filhos. A serva do Senhor, ela descreve a grande responsabilidade que cada um de nós temos em anunciar esta linda mensagem para os nossos filhos. Ela alerta dizendo que muitos pais falam, pregam, anunciam a vinda de Cristo para muitas pessoas lá fora, mas esquecem que o primeiro ponto missionário
é o lar. Muitos deles esquecem de pregar primeiro aos seus filhos, esquecem de testemunhar para os seus filhos. Porque os nossos filhos, eles precisam ver em nós, servos de Deus, precisam ouvir de nós a verdadeira mensagem, precisam ver em nós pessoas que buscam a presença de Cristo por meio do estudo da palavra, por meio da oração. Ou seja, o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar. Os primeiros estudantes da Bíblia são os nossos filhos. Eles são o ponto principal para o nosso discipulado, e a partir dele nós pregamos e falamos do amor de Cristo para outras pessoas. Falamos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para pessoas que não conhecemos, para amigos de faculdade, para amigos de trabalho, de escola. Ou seja, o campo missionário de cada um de nós começa dentro do nosso lar. E quando nós temos em mente que o nosso campo missionário é dentro de casa, o nosso primeiro campo missionário, então nós começamos a ver, enxergar o quão é importante estarmos vivenciando a palavra de Deus. A serva do Senhor, ela descreve que o nosso campo missionário começa em nosso lar, e ela alerta que é importantíssimo que nós tenhamos em mente que não podemos negligenciar a responsabilidade dada por Deus aos pais. E ela ainda alerta, dizendo que Deus não desculpará pais negligentes de pregar e anunciar a mensagem. No livro Parábolas de Jesus, página 195, ela descreve isso. Ela diz, e eu vou ler esse texto justamente para ser fiel à mensagem de profecia. E diz assim: Deus não desculpará os pais pela negligência do trabalho a eles confiados. E ela descreve que se nós negligenciarmos, nós seremos mordomos infiéis. Porque já estudamos que os nossos filhos são tesouros que o Senhor nos dá. Precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração, que o nosso campo missionário se inicia em nosso lar, se inicia discipulando os nossos filhos, ensinando a eles o discipulado, ensinando a eles as palavras de Deus, ensinando a eles o amor ao próximo, ensinando a eles o respeito e o temor a Cristo Jesus. Nós temos como motivo de oração hoje 2 pontos. O primeiro, que cada um de nós oremos para que a nossa família, ela se envolva no ministério, no discipulado, aí que se envolva em pregar a palavra, que se envolva em viver essa palavra, para que nós sejamos uma realidade em nossa casa. Precisamos orar para que a nossa família se envolva na comunhão, no relacionamento e na missão. O segundo ponto da nossa oração é que nós oremos mais uma vez sobre as 5 famílias que nós começamos a orar desde o início dos 10 dias. E a nossa atividade de hoje é que nós convidemos os nossos familiares para participar do programa de encerramento deste grande e lindo trabalho que é o programa dos 10 dias de oração. Ore, leve pessoas aos pés de Cristo, leve sua família ao altar do Senhor Jesus, e que em breve possamos nos encontrar embaixo da árvore da vida, com os nossos filhos,
juntos para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus que está no céu, te agradecemos, Pai, pela mensagem dita pelo profeta Isaías, aonde ele descreve que os pés dos que pregam e anunciam a mensagem de boas novas são lindos e são formosos. Te agradecemos, Pai, pela serva do Senhor, quando nos alerta sobre a grande responsabilidade de sermos mordomos fiéis ao Senhor Jesus, levando o tesouro que Ele nos deu, os nossos filhos, aos pés dEle. Te agradecemos, Pai, pela mensagem de hoje, que ela nos traga conforto, que ela nos traga um alerta, que ela nos impulsione cada vez mais a fazer com que a nossa família seja uma família onde a palavra de Deus, ela é pregada e ela é vivida. Derrama sobre nós o Teu Espírito, abençoa cada um de nós, te rogamos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe.